Conselho pastoral para você hoje, reflexão pastoral. Não poderia nem dizer que é um conselho, mas eu poderia dizer assim, 3 circunstâncias que destroem um ministério pastoral. Eu posso dizer para você, destrói até uma igreja. A primeira brecha que pode destruir uma igreja, pode destruir um ministério. Pecado sexual e pecado financeiro. Juntando isso é o pecado deliberado. Isso destrói um ministério, isso destrói uma igreja. Entendendo? Isso destrói. Tá? Um pecado, ou um adultério, ou um pecado sexual, como é que fala? Um escândalo sexual ou um escândalo financeiro, ele pode destruir uma igreja e ele pode destruir também um ministério. Você sabia disso? Esse é um grande desafio para nós como pastores, como líderes, como a gente administra isso, como que a gente se protege disso, como que a gente, como líder e pastor, a gente busca de Deus uma experiência maior para que a gente não venha cair no laço, mas a gente sempre venha ter sabedoria para se prevenir desse laço, se proteger desse laço que acontece e que pode destruir sim grandes igrejas e pode destruir sim grandes ministérios. O que você precisa fazer, pastor? O que você precisa buscar? Qual o conhecimento? Quais são as proteções? Existem sim formas com que isso aconteça e possa ser refeito. Outro grande mal que pode destruir uma igreja e pode destruir um ministério chama-se amargura, falta de perdão. Quando um líder deixa com que a amargura entre no seu coração, quando uma liderança deixa a amargura entrar no coração deles, não há mais perdão, não há mais respeito, não há mais respeito entre as lideranças, não há mais reconhecimento. E se não há realmente uma presença forte assim do líder, de reconhecimento, ou do líder realmente tratar isso à luz do Espírito Santo, gerando perdão. Lembra quando Jesus falou? Se não houver perdão, aí essa área, Satanás trabalha muito nesta área, nas lideranças pastorais, nas lideranças eclesiais, e muitas vezes ao ponto, gente, por incrível que pareça, de uma liderança da igreja verdadeiramente serem inimigos, lideranças selecionadas da igreja ao ponto que eles são um torcendo para que o outro não dê certo. Isso é satânico, isso é diabólico. E na verdade, por mais que essas pessoas muitas vezes podem estar pregando nos púlpitos, podem estar ministrando, cantando, ensinando a palavra, fazendo toda essa proposta aí, né, já de uma rotina quase que mecânica e automática, e até vai gerar resultados, porque a palavra ela é viva e eficaz, é a palavra, né? Mas a palavra está gerando nos outros, mas não gera, está gerando nos discípulos, nas ovelhas, mas não está gerando no próprio líder, não está gerando muitas vezes no próprio pastor. Por quê? Porque a amargura, porque a falta de perdão, ela simplesmente agregou ali, é como se fala assim, o espírito de Belial chegou devagarzinho, colocando um contra o outro, gerando fofoca, gerando intriga, gerando insatisfação, e a amargura gerando falta de perdão. Isso acaba com o ministério de uma pessoa e pode até acabar com uma igreja local. Estamos falando assim de aglomeração de pessoas. E quando acaba com a igreja, né, não acaba com a igreja, mas acaba com o ministério. Quantas pessoas que foram grandes líderes, grandes homens de Deus, né, geraram igrejas que hoje continuam fortes, mas essas pessoas estão fracas, estão no pecado, estão na depressão e continuam amarguradas, não conseguem liberar perdão. Isso é muito perigoso. Terceiro perigo, que acaba com uma igreja e acaba muitas vezes com o ministério, é o boato. Boato. Pastor, o que é boato? Você vai olhar lá no dicionário. Boato é algo que não é verdadeiro. Uma grande mentira é um boato. Me falaram que, me disseram que, ouvi falar que. Um boato pode destruir uma igreja. Um boato pode destruir um ministério, gente. Porque o boato ele não tem controle. E quanto mais você tentar
mobilizar e você tentar descobrir quem falou, de onde saiu, da onde brotou, a coisa só vai complicando, Satanás vai agindo ali. Então, o boato, pode ver, ouve o que eu estou falando para você, que é sério. Por que essas revistas de fofocas, esses sites que falam da vida alheia, que falam da vida dos outros, e que muitas vezes não são verdades. Então, eu estou falando, boato não é uma realidade que aconteceu, boato é uma mentira. É algo que foi brotado ali no coração de uma pessoa, que alguém falou e que está todo mundo acreditando de uma coisa que não é verdadeira. Olha só, está todo mundo acreditando em uma coisa que não é verdadeira e que ninguém sabe de onde surgiu. Isto é o boato. Isso pode acabar com o ministério, isso pode acabar com uma igreja. E verdadeiramente, você sabia que nós nem podemos nos proteger quanto a isso. Não há proteção para isso. Há sim oração, quebrantamento, unção e também sabedoria e firmeza nos momentos das decisões. O boato vai ser sempre algo que, se deixar com que ele aconteça e que, se não houver realmente uma base moral, uma base sólida na palavra, na unidade, na confiança entre igrejas e líderes, entre pastores e ele mesmo, e seus colaboradores ali junto, não tem como, porque se combate essas três coisas somente com algo. Vamos fazer? Porque eu apresentei o problema, agora vamos apresentar a solução. O primeiro problema, como é que se pode se combater o pecado de escândalo sexual e também escândalo financeiro? Proteção, santidade, prestação de contas. Isso é importante, tá joia? E essa é a primeira coisa. Segunda coisa, lembra que eu falei para você da amargura que pode trazer? O que é que pode blindar isso aí? Sabe o que é? É unidade e perdão. E a busca do perdão. E se não houver essa busca, se não houver esse perdão, muitas vezes a separação tem que acontecer. Por que Ló pediu para os pastores dele? Abraão falou, nossos pastores estão brigando, não vai dar certo. Vai um para um lado, os meus pastores vão para um lado, vai para o outro. Não adianta as pessoas amarguradas continuarem andando juntas. Vai morrer todo mundo. E o terceiro, o boato. Como que se quebra um boato? A única coisa que quebra um boato é o tempo. O caráter, ele é inibável. O caráter da pessoa, no momento do boato, se vai descobrir o caráter de uma verdadeira pessoa. Só que o boato, a única coisa que pode salvar uma pessoa do boato e provar que aquilo era boato é o tempo. Fora isso, não tem outra situação. As pessoas não podem sofrer com o boato. As pessoas têm que simplesmente deixar a coisa acontecer. Quanto mais você querer provar que o seu boato é mentira, é muito pior. Sabe por quê? Porque quando alguém fala um boato, ou alguém tenta fazer um boato, você tem que primeiro provar, tentar fazer a pessoa provar aquilo que ela está falando. Ah, mas o fulano fez isso, isso. Tá, cadê as provas? Ah, fala, então nós vamos para a justiça. Eu vou processar você. Você será processado. Porque você está falando algo que você não pode provar. Se você está afirmando, é crime. Boato, quanto mais você tentar resolver ele, provar, é pior. Quem te acusa é que te prova. Quem que acusa você é que tem que provar o que está falando sobre você. E se não conseguir provar, tem que ser processado, tem que ser punido. É só assim que se fecha o ciclo de um boato. Lembre-se disso. Nós, pastores, temos 3 desafios para enfrentarmos sempre a nossa vida ministerial e eclesial. Os pecados sexuais e financeiros. A amargura, a falta de perdão. E o terceiro, o boato. Grandes inimigos dos ministérios, grandes inimigos da igreja. Cuidado, muito cuidado, muita atenção na sua casa, na sua família, no seu ministério, nos seus liderados, na sua igreja. Deus te abençoe poderosamente.